pessoal, tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo vamos conversar sobre a nova versão do QGIS que foi lançada há pouquíssimo tempo, que é a versão 3.14, chamada Pi, ou Pi em inglês. Então, ela foi lançada e aqui já está disponível para você baixar no site oficial do projeto. Lembrando, é uma versão LR, ou seja, o último lançamento. Então não é uma versão muito confiável para você trabalhar no dia a dia. Ela tem novas funções, mas da mesma forma, para quem já trabalha com código, sabe como é que funciona, que às vezes ao adicionar uma nova função pode desconfigurar alguma outra coisa, então é possível que você possa ter erros com funções variadas nessa versão, e com o longo do tempo os desenvolvedores vão corrigindo esses erros, e depois essa versão vai ser disponibilizada numa versão estável, digamos assim. Atualmente, a versão recomendada é a versão 3.10. Isso já falei em outros vídeos, mas vamos aqui rapidinho, aqui em Changelog, nessa opção, a gente consegue verificar quais são todas as novidades que essa versão trouxe. Você pode clicar aqui em General, e aqui você tem toda essa lista, uma por uma, de cada uma dessas novas funções. E, como você pode ver aqui, são inúmeras, e eu trouxe aqui as que eu considero principais, que podem ser úteis para a maioria dos usuários. Então, eu separei aqui em blocos estas funções, deixa eu colocar aqui, e eu vou explicar aqui as principais, que se resume a algumas novidades no painel de camadas, na tela do mapa em si, nos plugins ou complementos, ferramentas de aderência, rotulagem, um painel novo chamado painel temporal, layout de impressão e raster. Então, vamos aqui para o vídeo que a gente já começa a explicar um por um. Então, pessoal, aqui na tela do QGIS, você pode visualizar que não mudou muita coisa do que já conhecemos, nada muito drástico. E aqui eu adicionei já algumas camadas, somente para a gente apresentar as funções mesmo, só para você acompanhar. Eu coloquei países, lagos, oceano e rodovias. E aqui a primeira nova função é que você pode ativar e desativar a visibilidade somente apertando barra de cada uma dessas camadas. E também, se você clicar com o botão direito nessa camada, você pode, por exemplo, mover para o topo ou mover para o fundo. Então, já que o oceano, seria interessante mover para o fundo, para não cobrir nenhuma feição. Então, vou mover para o fundo. Eu vou ativar aqui agora, e clicando com o botão direito agora nos países, eu posso clicar em ativar este e todos acima dele. Bom, esse aqui já foi o primeiro erro, digamos assim, que ele não está ativando todas as camadas acima, está ativando somente ela. Então, como eu falei, é uma nova versão experimental, é muito possível que tenha erros como esse. Então, vamos mostrar então, mover aqui para cima, mover para o topo, para baixo, mover aqui para o topo. E também tem uma nova função de renomear temas, que fica aqui nesse olhinho. Você pode adicionar um tema, por exemplo, chamado tema 1, que é basicamente, ele vai mostrar esse tipo de exibição. Então, digamos que eu queira somente um tema sem os lagos e sem as rodovias, somente o mapa mundi mesmo. Então eu venho aqui e crio o tema 2. E para mudar a visibilidade é só tema 1, tema 2. Facilita isso aqui quando você trabalha com inúmeras camadas. E nessa versão você pode renomear o tema atual. Antes não era possível, então eu posso mudar agora para o tema 3. Beleza? Então você também agora, para finalizar sobre a questão de camadas, vou abrir aqui um novo projeto do QGIS. Como você sabe, você pode abrir duas janelas do QGIS. Então, deixa eu abrir aqui para você. Opa! Eu tenho aqui duas janelas do QGIS. E uma nova funcionalidade também é que você pode exportar camadas para o projeto de uma janela para outra. Então, é só arrastar que ele será aqui adicionado nesse projeto. Foi adicionado, aqui ele fala, tem um aviso, e é só arrastar aqui para cima que
essa nova camada vai estar visível, beleza? Agora, para a tela do mapa, temos já também algumas novas funções, como por exemplo, aqui a tabela de atributos. Então, vou abrir aqui a tabela de atributos dessa camada. E agora eu tenho a opção, por exemplo, clicando aqui, eu consigo acoplar a janela da tabela de atributos, que ela fica aqui visível junto com o mapa. Isso aqui facilita bastante a visualização e também você pode acoplar várias janelas. É só você acoplar aqui nesta opção e você pode mudar de uma tabela para outra só clicando aqui no rodapé, beleza? Uma nova função também é que você pode clicar com o botão direito em qualquer local do mapa e vai ter a opção de copiar as coordenadas. Então, você pode clicar aqui e aqui já tem a coordenada exatamente do local que você está em cima. Tanto do SRC que está do mapa atual, que é o WGS84, e você também pode colocar para copiar a coordenada em outro sistema de referência de coordenadas. É só clicar aqui em Set Custom CRS e aqui você escolhe de qual SRC você quer copiar. Então, eu quero aqui da zona 24S. Então, eu vou copiar aqui alguma coordenada próxima aqui de Fortaleza. E aqui eu tenho essa coordenada, só clicando com o botão direito. Bem mais fácil, né, pessoal? Também temos algumas personalizações a mais em decorações, que é só vir em exibir, decorações, e por exemplo, em malha, nós podemos aqui ativar a grade, aqui aplicar, você vai visualizar que vai ter a grade a cada 9 graus ou 10 graus. E a principal mudança é que tem mais formas de personalizar aqui em questão das coordenadas, que você pode mudar a fonte, aumentar o tamanho do texto, colocar a borda, tudo isso era um pouco limitado antes nas versões anteriores, beleza? Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa borda, do buffer, posso colocar um fundo. Tudo isso aqui era um pouco mais limitado nas versões anteriores. E também tem mais algumas coisinhas nessas outras opções aqui de rótulo, copyright e tudo mais. Beleza? Avançando, temos também uma questão interessante que seria de desseleção de feição selecionada. Então deixa eu fechar aqui as tabelas e vamos aqui, por exemplo, trabalhar com isso. Então vamos aqui rapidinho. Digamos que eu vou selecionar aqui algumas feições, eu clico aqui na ferramenta de seleção e eu quero selecionar, por exemplo, aqui nessa camada de rodovias, selecionar estas rodovias, beleza, selecionei. Mas digamos agora que eu venho aqui em Lagos e eu acabei selecionando também isso aqui. Então, você tem a opção agora, clicando aqui nessa setinha, de selecionar as feições da camada ativa atual, ou seja, a camada ativa que eu estou é onde está destacada aqui. Então, se eu clicar aqui nessa camada que eu selecionei primeiro, que são essas das linhas, e clicar desselecionar, ele vai desselecionar somente as feições que estavam selecionadas naquela camada. Bem interessante também essa função, bem útil. E para finalizar aqui na tabela de atributos, deixa eu aqui abrir rapidinho a tabela. Na calculadora de campo, essa aqui eu acho uma das mais interessantes. É que você consegue ter uma prévia do resultado da sua expressão, beleza? Então, eu quero, por exemplo, aqui que apareça minha expressão seja o campo continente. Então, vamos aqui, campos de valores, continente. E aqui ele mostra na feição 1 qual seria a prévia. Aqui, Europa. E se eu passar na feição 10, aqui 10, Ásia.
100 vai ser Europa, que ele vai mostrando cada uma das prévias, cada uma dessas feições. Beleza? Então, é bem interessante para você ver o resultado, se você quiser verificar de cada uma das linhas, qual vai ser o resultado se você criar um novo campo. Bem interessante também essa função. Sobre complementos, nada muito significativo, mas aqui vamos em gerenciar, instalar complementos, e se você deixar ativa aqui a opção de complementos experimentais, e você procurar aqui algum plugin, por exemplo, você pode verificar de um por um se algum tem alguma atualização. Então, por exemplo, esse NVFate, ele está instalado aqui no meu computador, sendo que ele tem uma versão experimental disponível. Então, se a minha versão atual não for a experimental, for a versão mais estável, eu posso optar pela versão experimental com novas funções, clicando aqui em reinstalar a versão experimental. Só clicar que ele vai fazer a atualização para essa nova versão. Beleza? Então, de plugin, sem muitas diferenças, vamos avançando. Agora, na ferramenta de aderência, que é essa barrinha aqui que você pode ativar com o botão direito, ferramenta de aderência. Vou criar aqui uma camada rascunho para brincarmos e explicar o que cada nova função faz. Vou criar aqui uma camada polígono, com a essência do projeto mesmo. E aqui nessa camada temos algumas opções, por exemplo. Então, se eu clicar aqui nessa opção padrão de permitir sobreposição, Allow Overlap, e eu criar um polígono aleatório, quando eu criar um novo polígono, clicando aqui por dentro, é possível que você crie essa sobreposição, e sendo que se você colocar na segunda opção, por exemplo, de evitar a sobreposição na camada, e você fizer isto e finalizar o desenho, o seu novo polígono ele não é aquilo que você desenhou, ele é somente essa função aqui já recortada, digamos assim. É uma forma de diferença que já existia aqui em vetor, geoprocessamento, que você faria somente o que não está na interseção. Isso aqui você consegue já criar. É bom para, por exemplo, se você quer complementar uma área e não deixar nenhum possível vazio, você faz isso com folga e a camada nova vai estar 100% colada com os pontos iniciais. Lembrando que isso aqui não funciona entre camadas. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ele não vai criar seguindo a borda dessa camada aqui do países. Ele somente funciona com feições da mesma camada. Então, se você quisesse fazer isso com a camada dos países, você teria que fazer nessa camada, editando, criando um polígono nessa camada. Beleza? E também aqui você tem novas funções de atração. Então, temos agora centroide. Então, ativando aqui centroide, e eu colocando colocar um novo polígono, ele atrai aqui para o centroide do polígono que criamos. Aqui, aqui e aqui. Então eu posso fazer uma ligação entre os centroides. Você vê que ele fica redondinho quando é o centroide. Ele não conseguiu criar, pelo motivo que eu estou com a opção ativa de não permitir sobreposição, mas se eu ativar, ele consegue criar. Da mesma forma, temos também agora a meio do segmento, que ele consegue selecionar aqui um triângulozinho, ó, bem parecido com o AutoCAD, quem já é acostumado, a feição do meio de cada uma desses segmentos. Beleza? E agora sobre rotulagem, deixa eu ativar aqui o painel de estilização, rótulos, eu vou ativar rótulos individuais e nesta opção aqui de posicionamento, você vai ver que tem uma nova opção que se chama Outside Polygons, ou seja, o rótulo vai ficar fora do polígono. Então, se eu ativar aqui, por exemplo, o Brasil vai ficar aqui fora,
A Bolívia vai ficar fora do polígono dele, o Uruguai vai ficar fora. Isso aqui é bom para ilhas, mas não muito interessante para continente, porque vai ficar parecendo que aqui é a Bolívia e aqui é o Brasil, porque ele está fora, mas está dentro de outra feição próxima. Mas, por exemplo, aqui para pequenas ilhas, fica bem interessante isso aqui, essa forma de posicionar fora. Você pode também voltar aqui para a posição inicial e permitir o posicionamento fora do polígono. E aí fica uma forma interessante, por exemplo, para esses rótulos que estavam saindo da feição, que a feição pode ser muito pequena, você permite que ele fique próximo, na lateral, basicamente. Então, bem interessante. E temos agora também a questão aqui de frase de destaque. Se eu clicar aqui em ativar, tem outras formas. Opa, deixa eu voltar aqui. Outras formas de ancoragem do rótulo. Então, digamos que eu queira, deixa eu voltar aqui, fora dos polígonos, você vê que vai ter uma linha aqui ligando esses rótulos às feições originais. Então, deixa eu voltar aqui para o original e eu vou mover o rótulo aqui nesta opção, mover rótulo. Vou mover aqui a Guiana, vai abrir essa janelinha aqui, eu clico em OK. Agora é só eu clicar e mover aqui para fora. E aqui em frase de destaque, eu consigo, por exemplo, mover o ponto de ancoragem. Eu quero que seja, por exemplo, esse polo de inacessibilidade, ponto no exterior, ponto na superfície ou o centroide. Beleza? Então, por exemplo, eu quero aqui ponto no exterior, acho que fica mais interessante. E onde é que ele se ancora no rótulo? É o ponto mais próximo? É o centroide? É o topo esquerdo? O meio? Tudo isso aqui você pode escolher. Então eu quero, por exemplo, o ponto mais próximo mesmo, mas essas aqui são as novas opções que você tem de ligar os rótulos às feições com as frases de destaque e também esse posicionamento. Por rotulagem é isso, vamos avançando. E agora, uma das mais interessantes novas funções, que eu diria que é o painel temporal, que fica aqui nesse reloginho, e ele mostra aqui, por exemplo, quando uma camada tem informações temporais, uma coluna, ou então atributos, ele mostra aqui esse reloginho, e essa camada aqui que eu criei, só de exemplo mesmo, deixa eu abrir aqui a tabela de atributos, ela tem datas e valores. E aqui eu posso ativar essa opçãozinha e em propriedades dessa camada tem uma nova aba também chamada temporal e eu posso ativar aqui a opção de temporal e eu digo aqui, por exemplo, qual é a forma que os dados estão organizados, se é um período definido, que eu mesmo defino aqui abaixo, se tem um campo com os dados de tempo e data, se é um campo separado para início, para fim. Então, aqui no caso é um campo único para data e o campo se chama data, que está o tipo. E a duração do evento é de um dia, ou seja, cada dia aqui, eu seleciono um dia, aplico, ok, vai aparecer aqui o reloginho. E aqui nós podemos fazer basicamente uma animaçãozinha só de acordo com os dados que temos aqui. Então, os dados que temos é do dia 28 de junho de 2020 até o dia 1º. Então, eu digito aqui, até o dia 1º, às 0 horas. E aqui, cada passo é um dia. Beleza. E agora, para fazermos a animação, é só dar o play. Ele vai avançar aqui até o final. Ele não mostrou o última bolinha, basicamente porque eu posso aumentar aqui para 2, opa, perdão, 0,2. Eu consigo mexer aqui e avançar também.
ele mostra um pouco defasado pela questão aqui da hora, porque aqui ele considera hora e aqui eu não tenho hora na minha coluna. Mas você vê que ele mostra. Ele mostra 2 porque é a transição de um dia para o outro. E aqui clicando na engrenagemzinha, eu posso colocar resultados acumulados, por exemplo. E se eu voltar, ele vai acumular os resultados com o passar do tempo. Bem interessante também. Agora, aqui no nosso layout de impressão, vamos ver o que é que tem de novo. Eu coloquei aqui um mapa, adicionei, e aqui ele surgiu no propriedade do item, tem essa nova opção de temporal range, ou seja, amplitude temporal. E aqui vou deixar ativado ou não, naqueles pontos que eu mostrei no exemplo passado. E aqui eu posso, por exemplo, colocar a data. Opa, 29. E aqui ele vai aparecer somente os 2 pontos que estão dentro desse período. Interessante também. Isso aqui também pode ser utilizado junto com o Atlas. Já vai ficar um pouco mais avançado, então não vou me adentrar muito. E vamos continuar. Temos também a opção na legenda. Vou colocar aqui a legenda. Ok. Está aqui a legenda. Eu tenho a opção de... Deixa eu descer aqui um pouquinho. Mostrar apenas itens dentro do mapa linkado. Então, se eu ativar aqui essa opção, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o QGIS. Opa. Tá aqui. Deixa eu fechar aqui. Ativar aqui essas camadas. E se eu voltar aqui para o layout de impressão, deixa eu atualizar aqui o nosso mapa. Beleza, pronto. Voltar aqui para a legenda. Mostrar apenas itens linkados no mapa linkado. Então, ele vai mostrar todos os itens que estão na tela. Então, se eu aproximar aqui, por exemplo, deixa eu aumentar aqui o zoom. E você vê que sumiu os outros itens da legenda. Quando eu vou para trás, aparece aqui o segundo bolinha, que está aqui, e os países também já aparecem. E quando eu me afasto, aparece essa outra camada, porque ela aparece em algum local do mapa. Então, com essa opção, vai aparecer a legenda somente para o que está dentro do mapa. Vamos avançando. Temos também agora a opção de quebra de coluna na legenda. Então, como é isso? Deixa eu desativar aqui essa opção. Vai mostrar tudo. E eu tenho a opção clicar aqui, desativar a opção de atualização automática. E quando eu clico aqui nesse item, por exemplo, e venho aqui nessa edição, posso descer. Posso alterar aqui o desenho interno e tal. E eu posso colocar para quebrar a coluna nesse item. Então, ativando aqui, eu posso criar quantas colunas eu quiser com esta opção aqui. Por exemplo, se você às vezes não consegue configurar muito bem, isso era um caso comum com muitas classes, podia ficar 3, 3, 2. Então, se você pode quebrar da forma que você quiser aqui com esta opção, é só ativar a opção de começar uma nova coluna com esse item. Volta aqui, é só clicar nele, clicar em editar. E agora vamos para a escala. Vou adicionar a escala. Ok. Temos aqui nossa escala. Temos aqui estilos. Em estilos, nesses estilos de ticks. Middle, down e up. Temos agora, posso aumentar aqui a altura. E posso colocar subdivisões dentro dessa área. Então, eu posso aumentar aqui. Eu tenho agora uma subdivisão entre cada uma dessas divisões. Então, nessa unidade fixa aqui, vai ter uma subdivisão que é a metade, né?
E também temos a opção de colocar números fracionários aqui. Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu aproximar aqui o mapa bastante. Opa. Mapa. Vou colocar aqui uma escala bem menor. E agora a barra de escala eu vou configurar. Deixa eu movê-la. Deixa eu ver aqui em metros. Vou colocar aqui em quilômetros. Opa. Eu vou aumentar aqui o número de casas à direita. E aqui eu posso vir customizar. E para mudar esses itens quebrados aqui, eu posso mudar aqui categoria para, por exemplo, fracionário. E aqui fica com esta opção aqui, 1/4, 1/2, 1/4, 3/4, perdão, e 1 quilômetro. Aqui você pode colocar o símbolo do positivo, colocar o separador dos milhares e colocar aqui, por exemplo, superescrito, subscrito, que fica dessa forma, ou realmente aqui com uma fração do número. Fica bem interessante, que ele dá aqui a amostra. Você pode explorar aqui também porcentagem, rolamento, científico, enfim, você pode explorar. Então, dessa questão aqui do layout de impressão, basicamente isso. Vamos para a última função, que é a questão de raster, onde temos aqui, deixa eu procurar rapidinho, beleza, tá aqui, deixa eu arrastar aqui para cima, desativar aqui tudo, aproximar. Nós temos aqui um MDE e aqui em estilização, vou aqui em propriedades, perdão, vou aqui logo no painel de estilização, mais fácil. Eu posso mudar agora para contornos e aqui automaticamente ele vai criar as curvas de nível já on the fly, basicamente. Não precisa criar as curvas de nível na opção aqui de raster. Então, aqui eu posso colocar o contorno de intervalo 10, de 5, 50, você escolhe, então vou colocar aqui de 10, deixa eu aproximar aqui. Você pode também aumentar aqui esse downscaling, que basicamente ele vai simplificar ou aprimorar esses dados, então vou colocar aqui 1, fica bem detalhado. Aqui é basicamente... não tem um padrão, você vai escolher. E aqui temos, por exemplo, um linha de contorno índice. Então, eu quero que a cada 20 metros tenha uma linha índice, que é uma linha guia, basicamente. Então, essa linha ela vai ser um pouco diferente, vai ter outra cor, ela vai ser um pouco mais grossa. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, aqui, essa linha, a cada 20 metros tem essa linha aqui, guia, index, digamos assim. Então pode ser de 50, e aqui você vai ter essas áreas de destaque. É só um guia mesmo. Então, é uma nova forma de você apresentar as curvas de nível sem precisar gerar elas automaticamente. Se você quiser experimentar, se você quer gerar de 10, de 5, de 50, você consegue fazer aqui automaticamente sem ter que fazer o teste uma a uma, beleza? Então, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo, eu sei, mas eram muitas funções, eu nem apresentei todas. Se você quiser explorar todas realmente, dá uma olhadinha lá naquele site que eu mostrei, o changelog do QGIS. Mas, por hoje, ficamos aqui. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.